Olá, amigos queridos, estudantes da lição da Escola Sabatina. Você é muito bem-vindo ao estudo bíblico de hoje. Estamos encerrando uma semana de estudos que tratou e está tratando da cosmovisão bíblica, ou seja, a sua visão de mundo impregnada pelo viés bíblico. E antes de seguirmos o estudo de hoje, eu convido você, obviamente, para orarmos. Agradecidos, bondoso Deus, oramos, pedindo a tua orientação para compreendermos e podermos de maneira ideal fecharmos o assunto cosmovisão bíblica dessa semana. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu e você desde o domingo para cá passamos por temas como os olhos do Senhor e aqui vimos a maneira com que Deus tem observado a sua criação e se envolvido no seu projeto de redenção e de educação do seu povo em relação à sua palavra. Também tivemos oportunidade na segunda-feira de ver a pergunta de Leibniz, não é isso? Um filósofo alemão. E ele, na verdade, perguntou por que há algo em vez do nada? A Bíblia responde, porque há algo em vez de nada. Nós sabemos que em 6 dias literais, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo mudou a sorte desse planeta vazio, desabitado, permitindo que a criação, a sua imagem e semelhança, administrasse esse lugar. Na terça-feira, nós tivemos um tema muito semelhante ao da semana, que é a cosmovisão bíblica, não é isso? E nós entendemos aqui o seguinte: as Escrituras criam um modelo para nos ajudar a entender melhor a realidade em que nos encontramos. Quando eu e você temos coragem de lançar os olhos sobre a Bíblia, aprendemos um pouco mais sobre perguntas retóricas e filosóficas, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui. A cosmovisão bíblica trabalha suprindo essa necessidade, né? Na quarta-feira vimos adorar o Redentor, e aqui há um binômio, uma dupla de doutrinas bíblicas, a criação e redenção, onde nós aprendemos que a criação ela não é tudo, muito pelo contrário, ela foi contaminada pelo pecado, e a redenção nos dá a esperança, a expectativa, a promessa divina de que seremos restaurados após o projeto de redenção ser executado, à semelhança do que o ser humano e o mundo fora criado, a exemplo do que a Bíblia registra sobre Adão e Eva no Jardim do Éden. Ou seja, a redenção é uma restauração completa da criação divina. Ontem, na quinta-feira, nós tratamos sobre a lei de Deus e tivemos a oportunidade de pensar sobre Michel Foucault, não é isso? Um francês, um filósofo, um pensador que foi contratado por um grupo que queria defender o final da pena de morte, e ele se excede em sua visão própria, né? Não contratado para tanto. Ele defende não somente o fim da pena de morte, mas também o fim do sistema carcerário e a libertação de todos os condenados. Há de se medir com o mesmo peso e com a mesma medida em que, no mundo atual que vivemos, se essa mesma sentença fosse praticada, como não se tornaria a vida da sociedade que está do lado de fora dos presídios. Então aprendemos, obviamente, que os 2 básicos mandamentos da Bíblia, segundo proferidos pela palavra, pela boca de Jesus Cristo, é amar a Deus acima de todas as coisas, que é mais fácil do que o segundo, que é amar o próximo como a nós mesmos. Ou seja, não ver a Deus e amá-lo é uma realidade. Ver o próximo, observar os seus erros, seus defeitos, suas escolhas, seus equívocos e amá-lo é um desafio mais delicado para nós como seres humanos. No fechamento do estudo dessa semana, eu e você poderíamos rememorar uma série de conceitos sobre cosmovisão e, no caso, cosmovisão bíblica. Ou seja, quando você escolhe abraçar conceitos bíblicos para influenciar sua visão de mundo. Eu uso a palavra escolha porque precisa ser voluntário. Você não pode estar impregnado da Bíblia contra a sua própria vontade. A escritora norte-americana e profetisa, conhecida pelo nome de Ellen White, ela escreveu que um dos objetivos da educação é restaurar
a imagem de Deus no indivíduo. Obviamente que esse é um viés de uma cosmovisão estritamente bíblica e que não encontra abrigo no coração de muitas pessoas que não abraçam a Bíblia ou sequer o cristianismo como um dos pilares da vida que administram nessa terra. Outro comentário é destacar que quando nós olhamos para a educação, hoje, pura e simplesmente, nós podemos ver que ela nem sempre é boa, nem sempre é ideal, nem sempre ela atinge os objetivos aos quais foi proposto. E quando entendemos que a educação ela recebe um componente confessional em relação à palavra bíblica, a palavra de Deus, então temos aqui a vantagem, ou temos aqui um bônus, ou ainda podemos dizer, temos aqui o agregamento de um conhecimento extraordinário sobre a origem da vida, obviamente, opondo-se aqui à teoria ateísta da evolução, mas que pode explicar e fazer-nos entender de uma maneira muito mais prática as perguntas retóricas. Por que estamos aqui? Para onde vamos? E de onde viemos? Isso significa que todos os campos gerais da educação, ciência, história, moralidade, cultura e assim por diante, serão ensinados a partir dessa perspectiva. Uma perspectiva em que suporta, que absorve, que aceita a orientação de uma cosmovisão cristã, uma cosmovisão bíblica a respeito desses tão diversos conhecimentos. Não é isso? É essencial que a cosmovisão bíblica forme o fundamento da educação cristã. No caso aqui, estamos destacando o fundamento da educação adventista. Se você não sabe, a educação adventista existe há muitas décadas, há mais de século no mundo, e tem milhões de alunos agregados em centenas de escolas. Profissionais de toda sorte têm saído dessas instituições de ensino, não só com uma gama de conhecimento, se podemos assim falar, secular, ideal, mas também a respeito da origem da vida, do mantenedor da vida e do seu papel no relacionamento entre criatura e o Criador. Nós analisamos alguns principais pontos da cosmovisão cristã e 4 pontos são necessários destacar no estudo de hoje. A existência de Deus, a criação, a Bíblia, o plano da redenção e a lei de Deus. Na verdade, são 5 pontos. Eu vou repetir para você. A existência de Deus, a criação, a Bíblia, o plano da redenção e a lei de Deus. Sim, basicamente esses pontos devem estar inclusos numa educação confessional para que uma cosmovisão bíblica ideal seja formada para a interpretação das questões dessa vida aqui na Terra. Eu gostaria de ler com você o verso que lemos no início dessa semana para o começo da meditação de todo o estudo que fizemos sobre cosmovisão bíblica. Nós lemos um verso pequeno que está em Provérbios 15, verso 3, que diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Muitas pessoas não se preocupam com a existência de Deus, nem dão crédito a isso. Mas é importante que eu e você possamos parar para pensar, não só na existência de Deus, mas na preocupação, na dedicação de Deus em relação à sua criação, especialmente nos últimos tempos da história desse mundo, que é o momento em que estamos vivendo agora, para que o maior número de pessoas possam, ou através da educação cristã, no caso da educação adventista confessional, ou através de contato com a palavra de Deus, seja por rádio, TV, ou mesmo em templos ou em estudos bíblicos via online e por aí vai, para que eu e você possamos escolher vivermos eternamente ao lado do nosso Criador.
Eu encerro o estudo de hoje convidando você a estar mais uma vez, visitar mais uma vez o canal Lições da Bíblia, Davi Santos. Faça ali a sua inscrição para você receber as notificações desse canal, ok? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Eu sempre digo, se você gostou desse vídeo, pessoas que você conhece poderão gostar também. Deus te abençoe, fica na paz de Jesus. Amém.